paz do Senhor Jesus seja contigo esta semana. Que você tenha o privilégio de ver o resultado de estar dando o dia de hoje como primícias para Deus. Hoje é o primeiro dia da semana, é o dia número 1 e é o dia que você dedica para Deus. Esse é o dia que você dedica para Deus. O dia que você deveria dedicar todo, completo para o Senhor. Algumas pessoas guardam o sábado porque elas não têm entendimento de muitas coisas que aconteceram na palavra. Mas Deus abençoe elas porque pelo menos elas guardam um dia para Deus. Diga amém. Mas a palavra de Deus diz, um dia após a Páscoa, Levíticos capítulo 23, um dia após a Páscoa, e diz muitas vezes, trareis as primícias para Deus. Então é um dia de um culto especial, porque um dia após o sábado da Páscoa, a igreja começou o seu trabalho na terra, num domingo. É um dia de domingo. E Jesus se manifesta no livro de Apocalipse dizendo que Ele é o dia de domingo. Ele mesmo disse isso, no capítulo 1. E a Bíblia diz também, em Hebreus capítulo 3 e o 4, um pouquinho já no fim do 3 e todo o capítulo 4, que ele diz, vocês estão discutindo pelo dia, eu crio um novo dia para o meu povo. Diga graças a Deus por isso. Então ele colocou um novo dia. Diga para mim qual é. Hoje. Aí Hebreus diz assim, hoje. Então quer dizer que você pode fazer sua segunda, o dia do descanso. Você pode fazer terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia, porque é hoje. E quando a gente lê o texto, a gente fica assim meio assustado. Que dia é hoje? O dia que ele falou isso? Não. Ele disse, eu dou um novo dia para o meu povo, que é hoje. Diga graças a Deus, porque hoje, todos os dias podemos dizer que é dia do Senhor. Mas hoje é um dia especial, porque é o dia em que nós nos reunimos para louvá-lo por tudo que vai acontecer durante esta semana. E todos aqueles que têm o privilégio de poder colocar esse dia como um dia especial, seja bem-aventurado. Que você tenha uma semana muito abençoada, cheia de notícias boas, notícias maiores que o mal do seu dia. Que você possa enfrentar essa semana de forma tranquila, crendo que Ele é o que protege, Ele é o que provê, Ele é o que nos dá vida, Ele é que nos dá saúde. Seja essa bênção sobre a tua cabeça. Diga amém. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, rever meu amigo, pastor Isaías Nascimento, sua esposinha que tem um esforço lindo, fico admirando você aqui, o esforço que você tem como se fosse pregando, colocando seu coração em louvar o nome do Senhor. E outra pessoa que eu também fiquei admirando é o baterista, não sei o nome dele. Qual é o nome do baterista? Natan. Como ele é uma bênção. Uma bênção. Eu queria que você desse um aplauso por ele. Um aplauso por ele. Tá ali, ó. Tá ali. Deus te abençoe. Viu? Alguns batem nos bombos da bateria, nos pratos, mas você adora a Deus. E a gente sente no ritmo. E cada um de vocês, cada um de nós, temos um ritmo. Uns são tá. Outros são tá. E outros são tá. Mas todos têm o seu valor, o seu tempo, não é verdade? E talvez você casou com uma mulher, tá. Tem paciência com ela, que Jesus vai salvá-la, Dá glória a Deus, porque é muito bom, muito bom. Cultuar aqui é muito legal, muito bom. Hebreus, pastor Uriel, é um privilégio estar aqui. E ladear sua esposa, pastora Jussara, uma honra. E também Elaine, eu fico imaginando você
Você está nos palcos com 10 mil pessoas, né? E você se solta e tudo. E aqui você fica quietinha. Aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando, fico coçando a cabeça e fico assim, meu Deus, como é que ela consegue ficar quietinha? Se é, hein? É, né? Mas bendito seja Deus pela tua vida. Mas Sara, Deus abençoe. Meu eterno pastor querido, é uma honra estar aqui. Servir o Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos dar um glória a Deus? Aí o capítulo 12, versículo... Não estou me escutando, não sei porquê. Está bem baixinho aqui o retorno. Me dá um pouquinho só de retorno para me escutar, para eu não ficar gritando. Capítulo 12, tá ótimo. Capítulo 12, versículo 2. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse texto ele fala de dois pontos muito importantes aqui. É um período na sua vida que você será abençoado. A gente lê rapidamente, mas não percebe, mas recebe essa palavra, ela é profética sobre a tua vida. Eu vou dizer agora, em nome de Jesus. Há um tempo na sua vida em que essa palavra abençoar-te-ei é constante. E esse abençoar-te-ei é um tempo muito grande na nossa vida. Até que você se torna uma bênção. É um tempo um pouco menor. Mas é mais eficiente quando Deus nos torna uma bênção. Então uma coisa é quando você é abençoado, sou abençoado, sou abençoado. Alguém te ajuda, alguém abre portas, alguém influencia em teu favor e você é abençoado. E algumas pessoas acham que depois disso não tem mais nada. Mas o propósito de Deus na sua vida não é que você seja sempre abençoado, mas é transformar você em uma bênção. Vocês pegaram isso aqui? Há um tempo na vida que você recebe bênção, recebe bênção, recebe bênção. Você não pode se acostumar com isso. Porque você sempre vai ser o que recebe. E nunca será o que dá, o que doa. E nunca você vai poder ser generoso completamente. Porque isso só acontece quando você se torna uma bênção. Então você já não tem uma bênção. Você é a fonte de bênção. E as pessoas que estão perto de você, elas sabem que você agora é. E não tem, você é. É isso que ele está dizendo para Abraão. Um tempo eu vou fazer você ser necessitado de bênçãos. Mas você será abençoado. Mas eu vou transformar você, à medida que você for caminhando, eu vou transformar você em uma bênção. Aí no verso 3, acompanhe comigo o verso 3, diz, abençoarei os que te abençoarem. Olha só isso aqui. Eu sei que você já leu muitas vezes aqui, mas vê com esse prisma agora. Eu abençoarei os que te abençoarem. Então, os que disserem bênção sobre a tua vida, não somente eles depositarão bênção sobre ti, mas como por causa disso, eu abençoarei eles. Então olha para o seu irmão e diga para ele, me abençoa aí, me abençoa. Fala para ele. Fala, não fica me olhando. Isso é uma bênção, estou falando de bênção. Olha para ele, diga, me abençoa aí. Diga para ele, ó, você vai ser muito feliz, diga. Você vai ter muita saúde. Diga para ele, você é feliz no seu matrimônio. Diga. Fala, você vai ter dinheiro para poder cumprir seus propósitos. Você vê que ele gostou mais dessa parte? Aleluia. Ele não diz nada, ele só fica rindo. Abençoarei os que te abençoarem. Então, eu te abençoo. E com isso, você tem que me abençoar. E manda a tua bênção. Oh, glória a Deus.
A gente lê isso rápido e não vê, pastor Isaías. Que você só é abençoado se você abençoar. Amém, meus amados irmãos? Quando eu cumpro o meu aniversário, dia 9 de julho, eu quase não ganhava presente, sabe? Com muita dificuldade, minha esposa me dava presente. E ainda era eu que pagava. Aí, isso está errado, isso aí. Está furado esse negócio. Não, está furado. Aí eu comecei a dar presente no aniversário dos meus colegas. Comecei a dar presente até para quem não merecia. E aprendi que quando nós damos presente para os nossos inimigos, Deus muda o coração deles em favor da gente. Essa parte você não dá muito glória a Deus, não. Mas aí eu aprendi que quando nós damos presente para os nossos inimigos, Deus nos abençoa mais do que o presente que a gente ganha dos nossos amigos. Mas quando eu vier outra vez aqui, eu vou pregar sobre isso. Mas hoje não. Só estou dando uma pinceladinha para você entender que maior você perde muito por não dar presente para quem não gosta de você. Eu passei a dar presente para as pessoas que não gostavam de mim. E comecei a experimentar uma bênção que eu nunca tive na minha vida. Comecei a dar presente para quem não gostava de mim. Aí eu dizia, me diga aí quem não gosta de mim. E eu era o caçador de quem não gostava de mim. Encontrei 1 milhão. Até aqui em Boston eu tinha. Eu comecei a dar presente para quem não gostava de mim. E sabe o que Deus fez? Deus me tornou amigo de todos. Então algumas pessoas falam para mim, por que você faz isso? Eu faço isso porque eu aprendi isso. Eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó. Abençoarei os que te abençoarem. E depois ele diz que é Deus que vai abençoar. E depois ele diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você não se preocupa com quem te amaldiçoa, porque é Deus que cuida dele. Não é você que tem que amaldiçoá-lo. E o que nós fazemos? Nós somos os que amaldiçoamos. E aí a gente se levanta e fala, então tá bem, tá amaldiçoado. Não, não é você, é Deus. Então Deus sabe a hora em que Ele pode fazer isso. E isso vai tornar você uma melhor pessoa. Uma pessoa querida, uma pessoa amada. Muito obrigado. Glória a Deus. Aí o verso 3, verso 4. Partiu, pois, Abraão. Estão com a Bíblia aberta? Diga amém. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como Jeová lhe tinha ordenado, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aí diz o texto, veja o texto, verso 12, verso 6, verso 6. Capítulo 12, verso 6, perdão. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E nesse tempo os cananeus estavam na terra. Então Deus está falando de bênçãos. Deus está falando de bênçãos, mas Ele não vai retirar os inimigos da terra. Ele vai manter os seus inimigos na terra. Ele vai começar a nos dar uma aula, vai ser uma universidade de como eu vou ser abençoado com os meus inimigos presentes. E é uma coisa que você nunca vai deixar de ter. Inimigos. E muitos são inimigos seus sem que você seja nem sequer amigo deles. Pegaram aqui? Tem gente que dá opinião sobre você sem conhecer você, sem nunca ter apertado a mão de você. Pergunte por quê? Porque elas ouvem falar bem de você. Vocês ouviram os metodistas que estão ali para aquele lado ali? Mesmo sem que elas te conheçam, elas serão teus inimigos, por causa que elas ouvirão falar que você é uma bênção. E quando as pessoas falam bem de você, está falando tanto bem, só fala essa pessoa, só fala essa pessoa, só fala essa pessoa. É Deus que leva a boa fama
É Deus que sopra a boa fama a teu respeito. E tem uma coisa sobre a fama vai embora quando você chega. A fama vai embora quando você chega, é porque você tem que dar conta daquilo que a fama diz que você é. Só uns 3 entenderam isso aqui. Vou repetir de novo. É Deus que sopra a fama. E quando você não está, a fama está. Quando você chega, a fama vai embora, porque a fama diz, agora é com você. Quem pode dar glória a Deus por isso? E ele está falando sobre isso, Isaías. Essa pequena parte aqui, se você tem uma caneta no verso 6, você marque aí com a sua caneta no verso 6, porque parece de propósito, Deus está falando de propósito. Naquele tempo, os cananeus estavam na terra. Então Deus está mostrando aqui, vou te abençoar, mas não peça para que os teus inimigos sejam retirados. Eu vou te abençoar com os teus inimigos presentes. Ele disse, os cananeus estavam naqueles dias na terra. Ele está mostrando, olha, eu vou te abençoar, mas não peça que eu tire os teus inimigos, porque eu vou usar os teus inimigos para que tu sejas abençoado. Aplauda, mas dê glória a Deus. Aleluia! Aí ele deixa bem claro, parece que ele está fazendo ele está zoando com a gente. Ele diz assim, ó, tudo isso que eu falei de bênção sobre a tua vida é na presença dos teus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Eu vou te abençoar na presença dos cananeus. Eu estou profetizando esta manhã. Eu vou te abençoar com os teus inimigos rangendo os dentes contra você. Eu vou te dar vitória mesmo que eles te odeiem. Ele deixa aí essa palavra bem... Ele deixa essa frase e vai embora. Vai embora. Naquele tempo os cananeus estavam na terra. Verso 7. Acompanhe comigo. E apareceu-lhe Jeová a Abraão, dizendo-lhe, a tua semente darei esta terra. Então Abraão edificou um altar a Jeová, àquele que lhe aparecera. Então o primeiro altar de Abraão, que ele é o homem dos altares, todos nós sabemos, alguns encontraram 4 altares, eu encontrei 8 altares na vida dele. Porque o altar não é só o altar de pedra, também tem um altar vivo. Aquele que está sobre a tua cabeça é um altar. Aquele que está sobre a sua cabeça, na casa de Deus, é um altar vivo. Ele é um Melquisedeque. Ele não é de pedra, não é de madeira, ele é vivo, um altar vivo. Melquisedeque foi um altar vivo na vida de Abraão. Mas esse primeiro altar que ele levanta aqui, é um altar, aquele que lhe aparecera. Então, aquele que lhe aparecera era Jeová. E esse nome Jeová é o nome do nosso Deus Altíssimo Criador, a quem nós invocamos em espírito e em verdade, quando nós cantamos, quando nós nos sentamos, quando nós nos preparamos. O teu culto não começa quando o pastor abre o culto. O teu culto começa quando você levanta da cama e já vai se banhando e vai se vestindo, você vai pondo gasolina no carro para vir. Esse já é o teu culto. Quando você chega aqui, já está finalizando o teu período do culto, porque agora você vai entrar numa dimensão superior àquela, que é a adoração, que é o culto sobre culto, é quando você está exatamente no Santíssimo Lugar. Oh, meu Deus do céu. E é muito difícil as pessoas entenderem isso, que o seu culto é uma coisa diária. Uma irmã disse, pastor, ore pelo meu marido, para que ele, quando chegue do trabalho, ele se ajoelhe comigo e ore. Aí eu disse, não, irmã, não fale uma coisa dessa. Ela disse, por quê? Porque os homens oram mais que as mulheres. Aí ela ficou me olhando, porque ela era
ela era uma mulher de muita oração. Disse, como meu marido ora mais que eu? Ele disse, porque você não entende os homens. Você é uma mulher, você não entende os homens. Os homens, eles oram sentando tijolo. Senhor, tem misericórdia de mim. Minha mulher ficou com meu cartão de crédito. Pai, ajuda, meu Senhor, me livra do mal. Cadê os homens para dizer glória a Deus, pelo menos para me respaldar? E aí as mulheres querem ver a gente de joelho, mas a gente está pintando, está orando. A gente está trabalhando, mas está orando. Você está andando no carro, você está orando. Essas são coisas preciosas. Os homens que estão aqui entendem disso. Os que não são, não entendem. Então veja aí. Ele está mostrando para nós que o altar é uma atitude constante na sua vida. E toda a história de Abraão, até o capítulo 24, é de altar. E no capítulo 12, verso 8, que é o texto principal, aqui eu acabo de chegar nesse texto, eu queria que vocês dessem um pouco mais de atenção na leitura. Veja o verso 8. E passou dali para o monte, a oriente de Betel, diga com força. E armou a sua tenda, preste atenção aí, e armou a sua tenda. Aí diz, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também ali edificou um altar. Aí por último está escrito, invocou o nome de Jeová. Esse texto, irmão, está o mistério mais lindo da história de Abraão. Você leu agora, você diz assim, mas o que ele está vendo? O que eu estou vendo é o que eu quero que você também veja. O que você está vendo? Você vai perceber que Abraão ele vai armar a tenda dele entre Betel, diga Betel, e Ai, diga Ai. Ai significa julgamento, e Betel quer dizer casa de Deus. E Abraão, no início do seu ministério, sabendo que Deus iria abençoá-lo, sabendo que ele poderia ser uma bênção, ele ainda duvidou, ainda estava em dúvida. O que ele fez? Disse, não, se eu for para Betel, eu estou na casa de Deus. É muito compromisso. Se eu for para Ai, é julgamento. Porque a Bíblia diz que quando Acã pegou a barra de ouro e a capa babilônica, Deus usou Ai para julgar o povo de Israel. E o povo de Israel foi guerrear contra eles, pensando que eles não eram nada. E eles deram uma surra no povo de Israel. Por quê? Porque eles não haviam colocado no altar tudo o que Deus tinha dito para eles colocarem. E o que você quer dizer com isso, pastor Nelson? Eu quero dizer que Abraão não foi nem para a casa de Deus, que é Betel, e nem foi para Ai o julgamento. Ele ficou exatamente no meio. E exatamente aí que a maioria de nós fica. Um compromisso muito sério com Deus. Não. Por que me comprometer? 2. Se eu ficar aqui no meio de Ai, porque ser julgado eu também não quero. Mas eu fico aqui entre toda a minha vida sem compromisso com Betel e toda a minha vida tendo medo de Ai. E essa é a condição da maioria de nós. Porque não se compromete, não veste a camisa. Está tudo bem de estar domingo na casa de Deus. Terça-feira, não, estou cansado demais. Meu filho, quinta-feira, você pode? Não, não posso não. Onde você está diante desse princípio? Olha que Abraão recebeu a palavra de bênção. Nós todos os dias temos recebido palavras de bênção. Todos os dias nós temos recebido palavras de honra. Deus, através da sua palavra, nos toca o coração, nos constrange a servi-lo, a adorá-lo, a viver, a buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Mas nós ficamos sempre, principalmente os que vêm do Brasil e moram nos Estados Unidos, porque eles têm um princípio. Não, primeiro eu tenho que comprar minha casa em Governador Valadares. Primeiro eu tenho que comprar meu apartamento no Rio de Janeiro. Não, eu tenho que comprar minha fazendinha no Paraná. E aí o que acontece? Você passa a vida inteira lutando para conquistar uma dessas coisas que eu falei. E quando você vai para lá, você fica doente. Aí tem que vender a metade do que tem para pagar o médico.
para pagar o hospital. Aí você olha e percebe que não valeu de nada. Você deveria ter comprado uma casa em Boston e vivido o resto da sua vida lá. Porque quem mora na tua fazenda que você comprou em primeiro lugar? A tua sogra. Você já viu que coisa triste é você sustentar a sua sogra casado com a filha dela? Quem vai morar na sua casa lá que você comprou? Seu tio, aquele miserável. Quem que vai desfrutar das bênçãos que você pôs para lá, vivendo aqui debaixo da escada? Fala alguma coisa. Por quê? Porque você não está nem em Betel, nem Ai. Não está lá, nem cá. E quando você vem, aquele pastor miserável lá da sua igreja, diz, manda o dízimo para cá. E você, como é um bom mineiro, manda para lá. E aí, a Bíblia diz que você tem que dar o dízimo onde você recebe pão e vinho. E se aquele pastor está te pedindo o dízimo, ele está te roubando, ele é um devorador. Porque você não está nem em Ai e nem em Betel. E o princípio da vida dele foi esse. Isaías, olha só que posição. O pai da fé, o amigo de Deus, o homem mais abençoado do Antigo Testamento, ele disse, Deus, Betel, não, Betel é muito compromisso para mim. É muito culto, é ensaio, é tantas coisas. Mas qual é o meu compromisso? Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem pode dar um glória a Deus melhor? Meu Deus! Agora, isso que você viu aqui é muito importante. Mas o que você vai ver agora é mais assustador. Diga o que é. Fala com raiva. Olha o que ele fez. Ele armou primeiro a tenda dele. Está escrito verso 6, verso 8. E armou ali a sua tenda. E depois ele ficou dividido. E diz a Bíblia que a tenda dele ficou para o oriente. Ora, se a tenda dele ficou para o oriente, aqui, onde nasce o sol, ficou para o oriente, ele põe a tenda aqui. Depois a Bíblia diz, olha o texto final. E armou o altar. E no final do versículo, diz o texto, e invocou o nome do Senhor. A última coisa que ele fez foi invocar o nome do Senhor. Então, se ele armou para o oriente, a tenda está aqui. Se a tenda está aqui e o altar foi depois, o altar está sombreado pela sua tenda. Então, o sol faz luz sobre a tenda e a tenda faz sombra sobre o altar. Preste atenção nisso. As pessoas cujos altares estão sombreados, elas não têm compromisso, porque elas não estão em Betel. Elas estão entre Ai e Betel. E quando elas estão entre Ai e Betel, elas sombreiam o altar. Isto é, o altar está em segundo lugar. As coisas de Deus são para depois. As coisas de Deus são quando eu quiser. Eu oferto quando eu quiser. Eu louvo quando eu quiser. Eu dizimo quando eu quiser. Mas Deus também vai dizer a mesma coisa. Eu te abençoo quando eu quiser. Deus, por que as coisas não dão certo comigo? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Por que com o meu amigo simples que ganha um pouco, muito pouco, diante do que eu ganho, ele vive mais feliz do que eu? Porque ela vive mais feliz do que eu? Porque ela tem mais condições de vida que eu? Porque eu tenho dinheiro e não tenho saúde? Porque eu tenho tanto e não tenho nada? E aquele que não tem nada tem tudo, pelo amor de Deus, me explica isso, Deus. A resposta é porque ele colocou a tenda dele em frente.
Mas lá naquele altar, olha aqui, isso aqui é importante, isso aqui. Onde está o altar dele? Na frente da tenda. Pastor Isaías, a Bíblia é tão real. Olha isso aqui como a Bíblia é maravilhosa. Ele pôs a tenda, vocês viram aí. Ele pôs a tenda, depois ele pôs o altar. O altar dele estava tão distante que quando... Isso é no 12. No verso 10, capítulos mais adiante, é o 22. A tenda dele ainda está tão distante do seu altar que ele precisou 3 dias para achar o altar. Vou repetir. Era tão sério esse assunto que ele saiu da tenda dele. E para ele achar o altar, ele passou 3 dias para achar o altar. No 22. A gente lê rapidamente e não percebe. Então, você às vezes convive com pessoas que a tenda deles, os seus interesses, os seus negócios. Eu tenho que primeiro fazer isso. Depois que eu enriquecer, eu vou servir a Deus. Depois, quando Deus me der muito dinheiro, eu não vou ter necessidade de pedir dinheiro de ninguém. Eu não vou precisar de ninguém. Primeiro deixa a minha empresa quando eu estiver bem economicamente. Então eu vou fazer o altar de Deus. E ele luta por 30 anos e não consegue. Aí chega um irmãozinho do Brasil, que nem sabe falar português. Nunca vai falar inglês nem na ressurreição dos mortos. Simplesmente, nos 3 primeiros anos que ele está aqui, ele prospera em cima daquele que está 30, 40 anos aqui. Aí ele pergunta, qual é o erro? Aí Deus, você pôs a sua tenda na frente do altar. E ele colocou o altar na frente da tenda. Aí eu estava conversando sobre isso, pastor Jussara. Aí um colega desse, tu sabe, tem sempre os incrédulos, pastor. Então o pastor Iel, ele falou assim, não, Deri, esse texto é uma questão de tradução. Quem sabe ele colocou isso, na verdade deveria ser o altar na frente, eu concordo com você. Mas quem sabe o escritor, quando foi escrever, ele pôs sem querer. Eu disse, não, nenhuma palavra na palavra de Deus está posta no lugar errado. E pode ver algumas pessoas que estão nessa manhã, não, pastor, o senhor está forçando a barra. Na verdade a gente entende que ele queria invocar o nome do Senhor em primeiro lugar. Não. A última coisa que ele fez foi invocar o nome do Senhor. Aí eu estava lendo e encontrei o segredo. Mas é um segredaço. Irmão, eu vou ler para vocês, mas se você não deu um glória a Deus, uma coisa está errada na tua vida, só porque é muito forte isso aqui. Vá comigo, vamos embora, vamos andar. 26, vai lá. Capítulo 26 é a segunda geração dele. No capítulo 26 já começa a história da nova geração dele, que é a geração de Isaac. Escute bem essa palavra. Antes de eu ler o texto, deixa eu dizer essa parte. Os seus filhos sempre serão melhores que você. Não gostaram muito dessa parte? Vou repetir de novo para todos. Os vossos filhos sempre serão uma nova e melhor versão de vocês. O próprio Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. O próprio Jesus disse isso. Capítulo 26, alegrem-se porque aqui é coisa boa demais. Olha isso aí, capítulo 26. No capítulo 26, veja, no capítulo 26, verso 24, da mesma forma como Deus apareceu a Abraão no 12, diz, preste atenção,
Você já pode ir dando glória se você for pegando. Se você for daqueles gênios inteligentes, daqueles caras que pegam já do início, você já vai dando glória a Deus. Mas se você não é, eu explico para vocês depois. 25, vai lá. Isaac erigiu um altar e invocou o nome de Jeová e armou ali a sua tenda. Meu Deus, então isso é certo? Então eu estou vendo? Está vendo? É verdade que eu estou vendo? É verdade. O filho dele disse: não vou cometer o mesmo erro do meu pai. Eu vou caminhar segundo aquilo que Deus disse para o meu pai. E eu vou fazer a vontade de Deus. Eu percebi na vida do meu pai. E o que eu percebi na vida do meu pai, eu vou melhorar, porque eu vou obedecer a Deus. Porque o mesmo Deus que apareceu para o meu pai, também apareceu para mim. Então eu vou colocar o altar na frente da minha tenda. Glória a Deus. Você entendeu, Isaías? Você entendeu? Você consegue resumir? Consigo um pouquinho. Não igual o senhor, mas consigo. Não tem. Aprendendo. Precisamos colocar o altar na frente da tenda e não atrás da tenda. Precisamos ter uma vida decidida de servir ao Senhor de todo o nosso coração e não colocar Ele em segundo lugar. Deus tem que ser a nossa primícia. Ele tem que ser prioridade, nossa prioridade número 1. Nosso propósito de vida é servir somente ao Senhor. Nosso coração tem que ser dele. Isaac tinha o coração totalmente rendido ao Senhor. Isso aqui é assustador. Porque a gente passa por cima do texto, mas você não... Um amigo meu, pastor, disse assim: Alderi, tua Bíblia não é igual à minha. Disse: não, é a mesma Bíblia, são os teus olhos que não são iguais aos meus. Por que nada dá certo? Por que está lutando tanto para conseguir o que outros conseguem em poucos dias? E é uma coisa tremenda, logo depois. Acompanhem comigo no texto. Voltem para o 12 para vocês verem. Vamos voltar para o 26 para quando eu for encerrar. Mas no 12, você vai perceber aí no 12. Aí você diz: poxa, eu tinha uma impressão muito boa de Abraão. Algumas pessoas são melhores do que nós. Algumas pessoas nós temos que tirar a nossa mão para fora e dar a palmatória e dizer: eu olho para os meus filhos, eu fico de boca aberta sem abrir a boca para que eles não se vangloriem. Mas tem hora que eu também abro a boca de ver coisas que eles estão fazendo na idade que eles estão fazendo, que eu só fui fazer quando eu tinha 40. Que a gente pede ajuda para eles. Por exemplo, outro dia eu estava no computador e eu entendo muito sobre computador e tudo, mas aquela não estava conseguindo, e eu entrar para um lado e para o outro, e eu só fui me metendo em buraco, quando eu vi, eu já estava fazendo um novo setup do computador. Aí eu disse: Michael! Aí, já vou. Ele nunca vem rápido. Michael! Já vou. Eu vou aí te buscar, rapaz. Aí, então estou indo. Aí ele vem: o que foi, pai? Olha isso, como é que ficou, rapaz? Olha isso aqui, rapaz. Como se ele tivesse culpa. Olha isso aqui, rapaz. Aí ele: tá bom, pai, depois você me chama aí. Pronto, ficou. Eu disse: Michael! O que foi, pai? Como é que você fez isso? Depois a gente conversa. Ele fala: eles não dão papo pra gente. Deus tem que salvar esses miseráveis.
você fica zangado, porque... E tem vezes que eles dizem assim, pai, o senhor tem 60, você não consegue mais aprender. Nossos filhos merecem atenção. Nossos filhos precisam de atenção. Porque eles vão jogar na nossa cara, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. E a nossa bênção, depois que a gente chega aos 50, a gente automaticamente sente que não está vivendo mais para a gente. Quando chega aos 50, você começa a se preocupar com os seus filhos. Você começa a pensar, meu Deus, eu tenho que dar uma casa para o meu filho. Eu tenho que dar uma casa para minha filha. Senhor, o que eu estou fazendo para juntar essas bênçãos? Como que Isaac... Olha o texto, preste atenção no 12. Eu preciso ler o texto para depois continuar essa frase. No 12, acompanhe comigo. Acompanhe comigo no texto, no capítulo 12, verso 10. E havia fome naquela terra, diz o texto. E Abraão, pois, desceu ao Egito para morar ali temporariamente, porquanto era grande a fome na terra. Vocês podem perceber que são 5 versículos depois da promessa. Sempre depois da promessa profética de Deus para a nossa vida, não vem o cumprimento da promessa, vem a prova. Quando Deus falar com você profeticamente, ou através de um profeta, ou uma profetisa, ou através da palavra, não pense que virá o cumprimento imediatamente. Antes, Deus dará uma prova para que Ele saiba se nós estamos crendo ou não na promessa que Ele acabara de fazer. E todos nós queremos imediatamente o cumprimento. E o que é que Deus mandou para Abraão? Fome. Qual foi a reação dele? Ele foi, desceu ao Egito, mentiu contra a esposa dele, deixou a mulher dele em perigo. Depois Faraó descobre, porque Deus pesa-lhe a mão. Então, ele sai de lá com grandes riquezas de ouro, prata, gado. E no meio daquela riqueza veio uma jovenzinha chamada Agar. E essa jovenzinha foi o problema dele até o dia de hoje. Porque tudo aquilo que Satanás te oferece, vem uma Agar no meio. Agora vá para o capítulo 26, para a segunda geração, da qual estou falando agora. E perceba algo. No capítulo 26, acompanhe comigo na Bíblia. Diz então... O capítulo 25, Abraão morre. No capítulo 26 começa a história da sua segunda geração, isso é a sua descendência, cujo fator preponderante era a obediência, se ela quisesse triunfar. Capítulo 26, verso 1. Sobreveio à terra uma fome pela segunda vez, olha aí, após aquela que ocorreu nos dias de Abraão. Olha só, então estou mostrando aqui para vocês que Deus aparece para ele no 26 e Deus faz promessa de bênçãos para ele, e logo a seguir vem a fome. Igual que aconteceu com seu pai, vai acontecer com você. Vai depender de você, vai depender da sua atitude, se você vai dar continuidade a essa prosperidade, ou você estancará essa prosperidade e matará o propósito do seu pai e a visão do seu pai na segunda geração, e nem chegará à terceira geração. E vocês sabem que os brasileiros, nós somos doutores em derrotas e falência. Por quê? Porque as nossas empresas sempre acabam quando nosso pai morre. 90% das empresas brasileiras, elas fecham na segunda geração. E por que não acontece o mesmo com os japoneses? Que vão de geração.
Por que acontece o mesmo com a maioria dos empresários americanos que vão de geração em geração em geração? E por que as empresas brasileiras só tem umas 5 ou 6 que conseguiram triunfar? Por que você fechou sua empresa para vir para cá? Por que ela não se continuou? Por que você, sendo advogado, está vivendo uma vida inferior e fazendo o inferior sendo graduado? Por que o brasileiro? Acontece isso com o brasileiro. Porque seus filhos não querem fazer o que você gosta de fazer. Porque os seus filhos sempre escolhem o contrário do que você faz. Porque seus filhos não se interessam por aquilo que você é e faz. A mesma aprovação que Abraão sofreu, Isaac agora vai sofrer. Agora, olha só o verso 2. Acompanhe comigo no texto, que esse assunto é muito importante. Verso 2. Apareceu-lhe Jeová. Dá um glória a Deus só por essa frase, bem que você não entenda porque você está fazendo. Vou ler de novo. Apareceu-lhe Jeová. Eu dou glória a Deus por isso. Agora no texto. E disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Meu Deus. Aí vem uma pergunta. E a pergunta é essa: por que Deus não apareceu para Abraão e disse: não vai para o Egito? E por que o filho dele, Deus, desce do céu e diz: estou te impedindo de ir para o Egito. Você não vai para o Egito e acabou. E eu estava lendo esse texto aí, então eu fiz uma pergunta para mim mesmo. E a pergunta que eu fiz foi: Senhor, você não deveria ter aparecido para Abraão no capítulo 12, no verso 6 em diante, e ter dito para ele: não desceu ao Egito? Por que para o filho dele o senhor fez isso? O senhor está fazendo uma acepção aí? Aí Deus me respondeu: por quê? Pergunte por quê. Enquanto você ficar entre Betel e Ai, Deus vai perceber seus erros e não vai te livrar deles. Ele vai perceber que você vai fazer uma burrada e ele não vem no caminho dizer não faz, porque ele sabe que o teu coração está entre Betel e Ai, e o altar dele está atrás da sua tenda. Se Deus perceber que a sua tenda está na frente do altar, e ele perceber que você vai errar, ele vai dizer: deixa ele ir. Eu trabalhei numa empresa aqui nos Estados Unidos que tinha na entrada assim uma frase. E a frase era: cuide bem do que você faz e de você mesmo. Porque se você for mandado embora, nunca você saberá por quê. Essa frase ficou gravada no meu coração. E eu passei a pensar nela profundamente. Muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós nunca vamos saber por quê. Só a palavra de Deus que é capaz de explicar para nós porque as coisas não dão certo como nós esperávamos que desse. E essa é uma resposta. Deus poderia ter dito: Abraão não vai descer ao Egito. Não vou impedir. Não vou impedir. Ele desce ao Egito. Lá ele traz as suas riquezas. As riquezas que Faraó lhe deu. Aquelas riquezas vão acabar rapidamente. Isso aqui eu estou falando do verso 12, porque no verso 14 ele vai ter que distribuir quase toda aquela riqueza com o seu sobrinho. Pessoas tomarão aquilo que nós ganhamos com tanto sacrifício. Outras pessoas tomarão das nossas mãos aquilo que nós ganhamos de Faraó. Mas aquilo que Deus nos dá, ninguém poderá tirar.
Eu volto a dizer, aquilo que você recebe das mãos do teu Deus poderoso, Jeová, Jiré, o Deus provedor, ninguém vai poder tirar das suas mãos, porque foram tirados dos tesouros dele. Oh, glória! Aleluia! E agora no capítulo 26, porque Deus impede que ele vá. Meu Deus, hein? Como Deus trata diferentemente a cada um de nós. Como Deus trata diferentemente a cada um de nós, dependendo da nossa posição quanto a Ele. Todas as vezes que eu entro no Face, que eu vejo algumas pessoas jogando indireta, porque o Facebook é o campeão das indiretas. E eu escrevo lá embaixo, prega o evangelho, rapaz, prega o evangelho. Eles me bloqueiam. E aí um deles colocou lá 3 casas, uma de pobre, uma de médio e uma de milionário. E pôs 3 caveiras em 3 sepulturas. Aí ele escreveu o seguinte: veja como todos nós somos iguais. A pessoa que fez isso, ela é tão tola, tão ignorante, tão tapada, que ela pensa que a vida da gente se refere ou é equivalente só ao físico. Aí ela pôs 3 caveiras, a do pobre, a do mediano e a do riquíssimo. Porque a pessoa não entende que o que é mais importante em nós não é a nossa caveira, mas a nossa alma. Aí eu escrevi isso lá naquele post. Aí a pessoa escreveu bem grosseiro, bem chamando palavrão. E escreveu o seguinte: esses teólogos só servem para deixar a gente de cabeça pirada. E eu deixei ela pirada. Porque a pessoa pensando o que vale, porque ela diz todos nós somos iguais. Mentira, nós não somos iguais. Do ponto de vista físico, nosso corpo se destruirá. Mas da nossa alma, nós somos diferentes. Por isso que ele deu 5 talentos para um, 3 para outros e 1 para outro. Cada um de vocês é diferente um do outro. Um é superior ao outro. Senão a Bíblia não diz. Diga ao seu irmão que ele é superior a você. Não vem com onda que você é igual porque o seu físico vai se acabar na sepultura. Não, mas é a sua alma. Porque o seu corpo físico é só a placenta dessa alma que nasce quando você morre. Porque quando você morre, você não morre, você nasce. Você é só dono da propriedade enquanto você respira. Quando você parar de respirar, outros tomarão a tua propriedade. Então aproveita para colocar Deus em primeiro lugar. Porque a alma vale, a alma vale, a alma vale. Uns têm caráter, outros não têm caráter. Uns são bons, outros são maus. É a alma que fala, é a alma que é a verdade. E então, aqui está a resposta. Você, Isaac, fez diferente do seu pai. Creu na minha palavra, não desceu ao Egito. E porque você colocou o teu altar na frente da tua tenda, eu vou te livrar dos maus que o teu pai não foi livrado. Eu estou profetizando esta palavra nesta manhã. Meu pai foi um grande homem. Meu pai, ele investiu na minha vida, toda a vida. Meu pai era um homem de oração. Meu pai era um santo homem de Deus. O meu pai construiu 101 templos para a nossa igreja no Pará. Com o dinheiro dele. Construía e dava a chave para os pastores. E cada templo que ele fazia, ele orava. E fazia um voto com Deus. E ele sempre colocava a mão nos meus ombros e dizia: meu filho, você vai ser melhor do que eu. E agora é minha vez. Meus filhos são todos maiores do que eu. E eu olhando para cima, eu digo assim: você vai ser, ou já é melhor do que eu.
Quais são os benefícios de você colocar o altar na frente da sua tenda? Quais são os benefícios de você buscar a Deus? Vocês jovens que estão aqui, se eu tivesse a idade de vocês e na idade de vocês ouvido essa mensagem, a minha vida teria sido muito melhor do que foi. Se alguém tivesse dito isso para mim, quando eu tinha 17 anos, teria feito muito mais do que eu tenho feito para o Senhor e de maneira muito melhor. Olha o que vocês estão ouvindo, vocês não estão ouvindo uma mensagem louca. Vocês estão ouvindo algo consistente, algo racional, algo que tem base. Escute a palavra, ela é profética. Eu estou profetizando e proferindo palavras proféticas e dizendo que você não nasceu só para você. Você tem filhos, e se você tem filhos é porque o propósito não cabe só em você. Se você tem filhos é porque o propósito é maior do que você mesmo. Se você tem filhos, você tem que pensar neles. Quais são os benefícios de eu colocar? E antes disso, quais são os malefícios? No caso de Abraão, ele desce ao Egito, Deus não livra. Um ponto fundamental: Deus vai permitir que você seja solapado pelas tribulações se você não colocar o altar dele na frente. Você vai ganhar dinheiro? Vai! Mas vai perder o dinheiro. Você vai ter sucesso? Vai! Até mais que um que é mais fiel que você. Mas você não vai chegar ao final da sua vida com essa bênção, porque ela será permeada pelo caminho, ela será perdida pelo caminho. Mas aquele que põe o altar de Deus na frente da sua tenda, ele vai prevalecer, e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos vão ver a bênção de Deus na vida. Capítulo 26, já na reta final dessas palavras, no capítulo 26, Deus aparece para ele, e ele peregrina na terra, verso 3. Aí você diz: e as lutas que ele passa, pastor? Capítulo 26, acompanhe comigo no texto. Isaac semeou naquela terra, verso 12. Aqui merece um glória a Deus, irmãos. Vou dizer de novo. Falar como o pastor Uriel falava quando ele pregava. Aqui vale um glória. Aqui merece um glória a Deus. Isaac semeou naquela terra. Nos dias de fome, pastor Nelson, sim. O irmão já imaginou semear uma semente numa terra seca? Isaías, olha isso que eu estou lendo com você. Era fome. E ele disse: fica na terra. Aí o texto diz: e ele pega e semeia naquela terra, pastora. Ele põe na terra seca, pá, uma semente. E ele colhe 100 por uma. Meu amigo, ele colhe 100 por uma da terra rachada. Quem crê nessa palavra também receba. Receba para si mesmo, aleluia. Outros vão plantar na terra seca e não vai dar nada. Você vai plantar na terra seca, e por causa do altar, da posição do altar, da preeminência do altar, porque buscaste o reino de Deus em primeiro lugar e puseste o seu altar na frente da tua tenda, dos teus interesses, dos teus sonhos, dos teus propósitos, das tuas empresas, Deus mesmo fará a tua semente frutificar 100 por um na terra onde ninguém semeia. Conheci um senhor na Califórnia. Ele é um servo de Deus, um pregador, e ele sempre está lá. E sempre que ele se encontra com a gente, com os pastores, ele conta essa história. Já está velhinho.
Ele é um arquimilionário. Serve a Deus. E agora ele sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo um projeto na praia. Que ele chega lá às 6 da manhã e senta naquelas mesas. E ali ele tem um grupo de pessoas que todos os dias ele divide as praias diferentes. E um dia ele contou a experiência dele, que ele plantava ali na região do Vale de São Francisco pêssegos, plantava uvas. E ele estava rodeado de amigos que não eram amigos 100%, aqueles amigos que batem no teu peito, batem no teu ombro, tocam em você como amigo e te abraça. Mas não é amigo. Aí ele dizia que quando ele plantava, ele gastava da melhor semente. Ele cuidava que a semente fosse a melhor. Quando ele ia colher, nunca era a melhor. Então ele ficou pensando, por que será? E ele ficava bem no meio, assim, como se fosse uma flor, e cada pétala fossem os seus inimigos, os seus concorrentes. Aí ele disse, Deus, me revela por que eu gasto tanto com a minha semente que está no meio dessas fazendas. Aí Deus falou para ele, você vai lá e pega os mesmos sacos de semente que você usa para você e dá para os seus amigos todos que estão ao seu redor. E ele chegou lá e bateu na porta de cada uma e ofereceu a semente que ele plantava para os seus amigos. E quando foi na próxima colheita, os seus frutos eram mais viçosos e mais fortes e mais gostosos do que os seus amigos. Embora os seus amigos também fossem frutos bons. Aí, ele disse, vocês sabem por que os meus frutos eram melhores? É porque eu rodeei toda a minha fazenda com os melhores frutos e as abelhas traziam no seu biquinho o pólen, de tal maneira que eu passei a ser o maior produtor, porque os meus inimigos semeavam as minhas sementes. Se alguém não te paga o que emprestou, não fale mal dele, ele não vai ter para te pagar. Se alguém te deve algo, diga que ele é bom. Dê uma boa semente para ele. Se alguém faz o contrário que você espera, ajuda para que ele produza. Eu tenho um amigo que chama-se Roberto Gretti. Ele disse, Alderi, fala bem daqueles que te devem, não fala mal. Então mudei a posição, Senhor, esse camarada é bom. Eu falei, então, a gente fina, você é melhor do que eu, camarada. Olha, esse cara não tem nada nem para comer. Mas o senhor sabe, você é milionário, rapaz, você é um tremendo milionário. Eu falei, pastor, eu não sou não. É sim, rapaz. Aí ele disse, Senhor, eu vou te pagar o que eu te devo. Porque quem é mais burro? Quem não paga ou quem emprestou? Nem vou continuar essa parte aqui, senão os mineiros vão me bater. E os goianos também. Então, olha o que aconteceu, irmãos, depois que ele tomou essa posição. Meu Deus. Capítulo 26 agora, versículo 25. Lendo o texto dali para falar sobre os benefícios. Isaac erigiu ali um altar. Invocou o nome do Senhor, em primeiro lugar. O pai dele foi em último lugar. E ali armou sua tenda, seus interesses depois do altar, seus propósitos depois do altar, o que você sonha depois do altar. Tudo está depois do altar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Depois a sua tenda. Depois os seus interesses. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Verso 26. Então, primeiro benefício. Abimeleque veio até ele desde Gerar, com Ausate, seu conselheiro oficial, o chefe de seu exército. Preste atenção aqui. E diz o texto: perguntou-lhe Isaac, por que vieste ter comigo, visto que me odiais?
e me repeliste do meio de vós. O coração dele ainda está triste, porque ele sofreu. O que ele sofreu? O que ele sofreu, irmãos? Veja o texto no versículo 18. Versículo 18, para você voltar atrás. Estou fazendo que nem um filme. Eu vou para os fatos anteriores para poder você entender os fatos posteriores. Aí no verso 18 disse: Isaque tornou a cavar os poços que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da sua morte. Veja só que são os malefícios. Irmãos, o altar de Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Eu estou provando, estou falando quase 1 hora para vocês, explicando com calma para vocês. Que o altar de Deus é muito difícil você mudar esta posição. E ele agora começa a cavar os poços que o seu pai havia cavado e começou a dar os mesmos nomes que o seu pai lhe dera. E quando ele começa a cavar, meu irmão, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. No verso 19: e os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam um poço de águas vivas. Imagina isso aqui. O pai dele teve poço de águas vivas. Preste atenção, irmãos, isso aqui é sério. O pai dele teve poço de águas vivas, mas não pôde usufruir, porque os inimigos, os cananeus que estavam na terra, eles o entulhavam. Pergunte por quê? Pergunte com vontade. Porque o altar dele estava atrás da tenda. Como você vai usufruir daquilo que você sonha? Eu sei que você veio para cá para ter vitória. Eu sei que você veio para cá para você ser abençoado. Eu sei que você mora aqui porque você quer continuar sendo abençoado. Mas é o que eu faço para que não entulhem o que eu cavei. Olha o texto. Ele consegue, irmãos, a fazer isso. Respeita aquilo que foi colocado. Eu quero dizer uma palavra profética para você agora. Alguém orou por você antes de você ter nascido. Alguém abençoou você antes de você ter nascido. E o verso 20 diz assim: os pastores de Gerar contenderam os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou aquele poço de Ezeque, que quer dizer contenda. Depois ele cava outro poço, contenderam com ele, e aquele poço ele chama Sitna, que quer dizer inimizade. Depois ele cava um outro poço chamado Reobote, e esse poço não dá água. E para disfarçar, ele disse: Deus vai nos ampliar aqui. Mas não era isso que você queria. Você queria água. Igual a gente dá, a gente justifica os nossos fracassos. Não, Deus não deu água, mas a gente cresceu. O coração está triste porque ele queria água. Diga o que aconteceu. Ele desistiu de ficar ali. E o verso 23 é o verso da vitória dele. Veja o verso 23. Depois subiu dali para Beceba. Sitna não deu, Ezeque não deu, Reobote não deu. Aí ele simplesmente diz: Deus, para onde é que o Senhor quer que eu vá? Aí ele disse: vá para Beceba. Deus fecha as portas 1, 2 e 3 para ele caminhar para a porta onde ele será definitivamente abençoado. Eu estou profetizando: algumas coisas não darão certo na sua vida para você chegar que o seu pai escondeu para você. Isaías, isso aqui é a história da tua vida. Isso aqui é a história da tua vida. Olha só. Às vezes a gente pensa assim: Deus, por quê? Porque Ezeque foi contenda, Sitna foi inimizade, porque Reobote foi frustração. Aí Deus está falando: porque eu estou querendo te impulsionar para o lugar da tua história. Eu estou fechando portas aonde você não vai prosperar no futuro. Eu estou fechando as portas do teu presente para te empurrar para o lugar aonde eu quero que você chegue, aonde você plantar
gado dê fruto, aonde você não se frustre, aonde a vitória seja completa, aonde você seja mais que vencedor, aonde as pessoas não vão murmurar e nem ter inimizade com a tua bênção, não vão te invejar quando você for abençoado. Para onde ele foi? Verso 23, ele diz, verso 23, subiu para Beceba. Beceba foi o terreno do pai. É só em Beceba, Elaine. É só em Beceba, Suelen. Na terra do seu pai, aonde o seu pai prosperou. É ali que os filhos dos teus filhos serão prósperos. Você não vai sofrer o mesmo que seu pai sofreu para chegar onde seu pai chegou. Se você subir para Beceba e deixar de ser teimoso, desobediente em Sitna, se você deixar de ser desobediente em Ezeque, quando você subir para Beceba e dizer: Pai, muito obrigado pelo sofrimento que o Senhor plantou em função da minha felicidade. Eu não abro mão do meu Beceba. Irmãos, isso aqui é muito sério. Quando ele chegou em Beceba, diz a Bíblia que os benefícios dele ter colocado o altar na frente, verso 23, 24, 26, verso 26, verso 27, ele pergunta: por que você vem ter comigo? 20. Primeiro benefício, eles vão te respeitar. Vou repetir, eles vão reconhecer quem você é. Vou repetir, eles vão reconhecer que Deus é contigo. Vou repetir, eles vão perceber que Deus é contigo, assim como Ele foi com teu pai. Verso 28. Eles disseram para Isaac, aqui merece um glória a Deus quando eu leia, por favor. Temos visto claramente que Jeová é contigo. O Espírito Santo está dizendo, repete de novo, eu vou dizer. Eles disseram: temos visto claramente que Jeová é contigo. Eles vão querer paz contigo. Isaías, recebe isso aí, meu amigo. Eles vão querer paz contigo. Verso 29. Que não nos farás mal, assim como nós não te havemos feito. Que não nos tocarás, porque nós fizemos somente o bem, mesmo que eles mintam. Deixamos ir-te em paz. Aí ele diz a segunda palavra: merece que você receba, pois tu és bendito de Jeová. Ai, meu Deus. Aleluia. Verso 30. Então Isaac lhes deu um banquete. Que honra, irmão, você dá banquete na presença dos teus inimigos. Quem recebe aí? Fique em pé, irmão. Só ela. Diga bem forte: eu, mas com muita força, eu darei um banquete na presença dos meus acusadores. Verso 31.
Levantaram-se pela manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu e eles se despediram em paz. Verso 32. E naquele mesmo dia, os servos de Isaque lhe informaram sobre o poço que tinham cavado, dizendo: havemos achado água. Meu Deus. Como essa bênção chegou nas minhas mãos? Isaque poderia ter perguntado: como Deus tem me abençoado? Não, foi fácil. Eu cavei em Ezeque, cavei em Sísera, cavei em Robote. Eu desentupi muitos poços do meu pai, por ele não ter colocado o altar em primeiro lugar. Mas então eu tomei uma decisão e coloquei o altar de Deus na frente dos meus interesses, na frente da minha tenda. E então Deus fez um milagre. Ele desentulhou um poço que o meu pai tinha cavado lá no capítulo 21, e eu, sem saber, mandei a enxadada em cima do poço e saiu água sem eu saber que era. Por isso que ele disse: não se explica milagre. Vai haver bênção na sua vida que você vai pôr a mão, que você pensa que você não merece. Mas receba aí que eu estou profetizando. Vou repetir. Você vai receber uma bênção que você, quando recebê-la, vai pensar: o que é que eu fiz para tê-la? Então Deus vai dizer: foi o teu pai que no capítulo 21 ofereceu uma oferta para mim, e você ainda era bebê. Quando você ainda era bebê, o seu pai depositou algo na minha presença, e que só no 26 você vai achar. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer: essa palavra é para mim? Diga com fé. Essa é com fé. Diga de novo: essa palavra é minha. Eu tomo posse na minha vida. Ela é minha. Eu tomo posse para mim. Agora olhe para mim. Diga: que poço é esse? Diga com raiva: que poço é esse? Veja que esse poço não é um poço de Gerar. Não é Sísera, não é Ezeque, não é Robote. É em Beceba. É lá em Beceba. O poço que eles cavaram é em Beceba. Mas como eles foram cavar poço em Beceba? Por causa do 21. E aqui eu termino essa palavra de fato, porque essa é a palavra. No 21 da sua Bíblia, você vai ver coisa tremenda. No capítulo 21, no verso 22, o mesmo Abimeleque vem ter com Abraão. E diz que ele também vem com aquele Ficol, o chefe do exército. E ele disse a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. O mesmo Abimeleque que abençoou Abraão para Abraão florir, é o mesmo Abimeleque que é o inimigo dele, que vai abençoar Isaque para ele florir. A diferença é muito grande. É que um tem um altar na frente da tenda e o outro tem um altar atrás. E essa vai ser a diferença entre os membros da igreja de Boston. Pastor, eu já li a Bíblia 20 vezes, mas nunca vi isso.